Na língua portuguesa, existe o que nós chamamos de voz ativa e de voz passiva. E isso vai nos ajudar a entender uma coisa daqui a pouquinho. Se eu digo, eu puxei a carroça, nós estamos na voz ativa. Eu que faço a ação, eu sou o sujeito da ação. E se eu digo, eu sou puxado pela carroça, então eu padeço a ação, eu sofro a ação. É bom recordar isso aqui, porque nos ajuda a entender a diferença entre a ascensão e a assunção. A ascensão tem conotação ativa. Jesus sobe aos céus por Ele mesmo. Ele é o sujeito da ação. A assunção tem conotação de voz passiva. Nossa Senhora não sobe aos céus por si mesma. Ela é puxada, ela é assunta, ela é levada. Jesus sobe, mas Nossa Senhora é levada, é subida, é assunta. Os dois mistérios estão presentes no terço glorioso. O segundo mistério glorioso do Santo Rosário é a ascensão. Jesus por si mesmo sobe aos céus. O quarto mistério glorioso é a assunção. Nossa Senhora é levada aos céus. A diferença nas palavras e na sonorização é muito pouco. Ascensão, ativo. Assunção, passivo. E vejam só que interessante, porque nós estamos dizendo que Jesus Cristo sobe aos céus por si mesmo, porque Ele é perfeito Deus e perfeito homem. A Santíssima Virgem Maria, por mais exaltações que nós demos a ela, ela sempre é uma criatura de Deus, então ela tem que ser levada. Ela não vai por si mesma, ela também é salva, ela não se salva a si mesma. Sempre, todos os seres humanos dependem do único Salvador, porque, como diz os Atos dos Apóstolos no capítulo 4, não há um outro nome debaixo da terra pelo qual os homens possam ser salvos, a não ser o nome de Jesus. A ascensão de Jesus ao céu, quer dizer que Ele sobe aos céus em corpo e alma. Ele veio do Pai, nasce, vive, prega, faz milagres, cura, liberta, morre, ressuscita e volta para o Pai. Hoje é o retorno para o Pai, a ascensão. Semelhante ao que tem que acontecer com cada um de nós. Nós viemos de Deus, nascemos, vivemos, realizamos a nossa vocação, morremos e voltamos para o Pai. Também nós teremos a nossa assunção. Por isso, aquilo que aconteceu com Nossa Senhora, a assunção, é imitação daquilo que Jesus faz em si mesmo, a ascensão. Portanto, o mistério da Virgem Maria, que é a assunção, é antecipação daquilo que tem que acontecer com cada um de nós. Isto é, nós temos que voltar para Deus. Saímos de Deus e voltamos para Deus. Pode acontecer, e livre-nos Deus, mas pode acontecer que alguém se desvie dessa rota. Já está estabelecido por Deus. Porque, como diz o apóstolo, todos estão chamados à santidade, todos estão predestinados ao céu, porque Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então a rota está estabelecida. Mas pode ser que por vontade própria, por uma liberdade mal utilizada,
a gente se desvie do caminho e acabe não chegando na finalidade da vida do ser humano. O ser humano está feito para a felicidade, está feito para coisas altas, está feito para a eternidade. E pode ser que ele se desvie por vontade própria, usando a sua liberdade de maneira má, de maneira errada, e perca o caminho, e perdendo o caminho, vai para outro lugar que não o céu, e o outro lugar chama-se inferno. Esse é o drama da nossa existência, mas também Deus já estabeleceu como nós devemos fazer para chegar à finalidade da nossa vida, que é o céu. Todos estamos chamados para o céu. Não existe nenhuma pessoa predestinada para o inferno. Isso não existe. Nem Judas estava predestinado para o inferno. E os piores pecadores que já passaram pela história da humanidade não estavam predestinados para o inferno. Deus não criou ninguém para metê-lo no inferno, mas para que faça esse mesmo caminho, sai de Deus e volta para Deus. E o que fazer nesta rota estabelecida? Aí nós vamos ao evangelho que nós escutamos hoje, Mateus capítulo 28. São duas coisas. Os apóstolos se prostraram e adoraram. Pronto, tem que adorar. A segunda coisa, ide, ensinai, batizai. É a preocupação pela salvação das almas e a primeira, a de cada um de nós. Vejam só, o dia da ascensão do Senhor tem um significado muito importante para nós também, porque aqui começa o mistério da celebração da missa. E é interessante que o Evangelho diga que os apóstolos se prostraram. Essa é a primeira coisa que está na nossa rota, a adoração. Pensem comigo. Na Quinta-feira Santa, pelas Sagradas Escrituras, nós sabemos que Jesus tomou o pão, deu graças e disse: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo. Ele tomou o cálice com vinho e disse sobre o cálice com vinho: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue. Portanto, na Quinta-feira Santa está fundada, está instituída a Santa Missa. Naquele mesmo dia, na Quinta-feira Santa, os apóstolos foram transformados, foram ordenados sacerdotes do Novo Testamento. Porque Jesus Cristo disse assim: fazei isto em minha memória. São estas palavras que os transformam em sacerdotes do Novo Testamento. E é interessante falar dos sacerdotes do Novo Testamento, porque antes estavam os sacerdotes do Antigo Testamento. E esta festa de hoje, segundo a carta aos Hebreus, tem tudo a ver com os sacerdotes do Antigo Testamento e com os sacerdotes do Novo Testamento. Daqui a pouco a gente vai fazer essa conexão com a carta aos Hebreus. Então Jesus Cristo, ele funda a missa na Quinta-feira Santa, ele cria a missa na Quinta-feira Santa. E nós continuamos a repetir os mesmos gestos de Jesus desde então. A gente pega pão e diz sobre o pão: tomai todos e comei, isto é o meu corpo. A gente pega o vinho: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue. A gente não parou de repetir esse gesto, nem de dizer essas palavras nos últimos 2000 anos. Fidelíssimos às ordens de nosso Senhor. Então, naquele dia foi criada a missa e os apóstolos foram ordenados padres. E esse negócio da ordenação sacerdotal dos apóstolos na Quinta-feira Santa é dogma da nossa fé católica. Isso está no Concílio de Trento, sobre o sacramento da ordem. O Concílio de Trento diz isso: os apóstolos foram ordenados com estas palavras: fazei isto em minha memória. Então não estou inventando nada, está em um concílio do século XVI. Eles
foram ordenados sacerdotes naquele dia. E no mesmo dia já estava inventada a missa, pelo próprio Jesus Cristo. Só que pensem comigo, é um dia de ordenação sacerdotal que não dá para fazer festa, não dá para fazer almoço de ordenação e nem dá para celebrar a primeira missa. Porque logo depois da Quinta-feira Santa, os pobrezinhos vão para o Horto das Oliveiras. Eles veem Nosso Senhor padecendo. 3 horas depois chegam os guardas e prendem Jesus. Não dá tempo de fazer festa. Na Sexta-feira Santa, é um Deus nos acuda. É sofrimento de Jesus, é via sacra, é muito difícil, Jesus morre na cruz, é uma tristeza tão grande. Como é que você vai celebrar a missa? Como é que você vai fazer almoço de ordenação sacerdotal? Talvez a gente poderia dizer, foi a ordenação de padre mais triste que já aconteceu na história. Não teve festa, não teve bolo, não teve almoço, não teve nada, nem a primeira missa. Não teve a primeira missa dos apóstolos naquele dia seguinte, né? Depois que Jesus morre, os pobres homens estão tremendo de medo. Eles entram no cenáculo, vão se refugiando porque pensavam, os próximos talvez somos nós, eles vão pegar a gente e vão degolar a gente. Nós somos discípulos do Nazareno. E se escondem. Não tinham recebido o Espírito Santo que os vai deixar fortes, corajosos e destemidos. Ainda não, eles estão morrendo de medo. Eles nem pensam em celebrar a missa, nem são conscientes do sacerdócio que eles têm nas mãos. São 40 dias de medo, 40 dias muito difíceis, e eles nem lembram de rezar a missa. A gente pode dizer que os primeiros 2 meses dos apóstolos, mais ou menos 2 meses, 50 dias, eles não celebraram ainda a primeira missa. Mas a missa já estava inventada. Eles já eram padres, mas não celebravam ainda a missa. Então o que acontece hoje? No dia da Ascensão, 40 dias depois desse sufoco todo. Agora sim, Jesus ressuscitou e, como vocês observaram, eles viram Jesus subir aos céus. Naquele dia, como diz a carta aos Hebreus, Jesus Cristo, como sumo sacerdote do Novo Testamento, entra no céu. Mas ele não entra no céu de mãos vazias. Diz a carta aos Hebreus que os sacerdotes do Antigo Testamento, o sumo sacerdote, para ser mais exato, do Antigo Testamento, uma vez por ano, só uma vez por ano, entrava naquela parte mais profunda do Templo de Jerusalém, que era um templete dentro do templo, protegido por cortinas, para ninguém ver o que estava lá dentro. Ninguém podia ver o que estava lá dentro, de fato estava a Arca da Aliança. Só o sumo sacerdote podia entrar lá dentro. E só uma vez por ano. E além do mais, levando o sangue do sacrifício, sangue de animais. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no santuário terrestre. Hoje Jesus Cristo entra no santuário celeste. Diz a carta aos Hebreus, ele vive para sempre para interceder por nós. E então, os apóstolos se prostram em adoração diante do Senhor. Se vocês observarem bem, é no livro dos Atos dos Apóstolos que eles vão começar a rezar a missa, que naquele tempo eles chamavam de fração do pão. Antes não tem. Observem bem, que eles se reúnem no domingo, eles fazem a fração do pão. São João Evangelista, quando ele começa o Apocalipse, ele tem a sua visão maravilhosa num domingo depois de celebrar a missa. Está lá. Claro, no dia da Ascensão, olha o que eu vou dizer aqui, No dia da Ascensão, começa o mistério do culto divino, da celebração da missa. Sim, ela já tinha sido criada na Quinta-feira Santa, mas não tinha começado a ser celebrada. Por quê?
porque o nosso sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, não tinha penetrado no céu, no santuário celeste, oferecendo ao Pai o seu sacrifício. Hoje ele faz isso. Carta aos Hebreus, ele entra no santuário celeste para oferecer o sacrifício. E diz a carta aos Hebreus 7:25, vive eternamente para interceder por nós. Vocês já notaram que toda vez que o padre vai rezar a missa, tem um momento que ele faz esse gesto aqui? Mandai o vosso Espírito Santo para que o pão e o vinho se transformem no corpo e no sangue de Jesus Cristo. Parece que o padre está baixando diretamente do santuário celeste. Mandai o vosso Espírito Santo, eu baixo o sacrifício sobre o altar. E no contexto do sacrifício que se dá pela ação do Espírito, esse descer ao altar, aí sim estamos preparados para que o Padre, para que Cristo na pessoa do Padre, ou para que o Padre na pessoa de Cristo possa dizer: isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. Porque criada a Santa Missa, somente a partir de hoje a gente podia começar a celebrá-la. Hoje é o dia então que o sacrifício celeste desce sobre os nossos altares, pela ação do Espírito Santo. Aí se nesse contexto poderoso de fogo de Deus, então se consuma a realidade que o pão se transforma no corpo de Cristo e o vinho se transforma no sangue de Cristo. Por isso não há ação mais gloriosa, mais sublime, mais estupenda, não existe oração mais linda, não existe oração mais poderosa do que a Santa Missa. A Santa Missa é o esplendor do culto divino. A Santa Missa é a melhor maneira de dar culto a Deus, de cultuar a Deus. Hoje é o dia da celebração, o dia do culto, de cultuar, de dar louvores, de adorar. E qual é a atitude? Eu estou falando tudo isso porque os apóstolos viveram isso. Eles se prostraram em adoração diante do Senhor que subia. E nós prostramos em adoração diante do Senhor que desce aos nossos altares em cada Santa Missa. O sacrifício terrestre se transformou em sacrifício celeste e agora se transforma no sacrifício do altar. 3 expressões, hein? O sacrifício terrestre, a paixão de Cristo, virou no dia da ascensão sacrifício celeste, e pela ação do Espírito Santo é o sacrifício do altar. E a atitude é sempre a mesma: adoração. Por isso eu digo que as nossas santas missas, elas têm que estar penetradas do sentido da adoração a Deus. E tudo que nos impede de adorar a Deus, fora. Porque acontece um mistério tão grande, que se Moisés visse o que acontece no altar, ele diria que a sarça ardente que ardia sem se consumir é muito pouco diante do que acontece no altar. Ou o sacrifício de Elias que queima tudo depois de colocar água é muito pouco diante do sacrifício do altar, porque aqui está o sacrifício do mesmo Deus. E a segunda atitude nessa rota para o céu, a primeira é a adoração no santo sacrifício da missa, e a segunda nessa rota para o céu é: ide, ensinai, batizai. Vocês viram que nós os católicos, a gente tem uma audácia de transformar todo mundo em católico. Desde o começo a gente foi assim, hein? A gente quis uma civilização cristã. E nós conseguimos, durante muitos séculos, uma civilização cristã, onde Cristo reinava na sociedade.
onde as leis civis estavam submetidas ao império de Jesus Cristo. Nós tivemos isso. Claro que nós perdemos hoje em dia. Hoje em dia Jesus não reina mais na sociedade não, tá? Pode voltar a reinar. Agora como está o Brasil, Jesus não reina sobre o Brasil. Isso não. Mas ele vai voltar a reinar. Ide, ensinai, batizai a todas as nações. A todas as nações. Olha a audácia cristã. Nós queremos que todo mundo vire católico. Por isso, nós nos preocupamos pela salvação das almas. É tão belo ver, outro dia, mais de 100 jovens se crismando. E tem que ser mais, porque a gente quer o mundo. Dia 4 de junho, 150 crianças vão fazer a primeira comunhão. E a gente quer mais, porque a gente quer o mundo todo. Aqui nessa paróquia, o curso de batismo tem mais ou menos 80 a 90 pessoas. E a gente quer mais, porque a gente quer o mundo inteiro. A gente vive batizando aqui nessa paróquia. É batismo no primeiro sábado, é no domingo, é na Páscoa, é no Pentecoste. Tem que ser mais, porque a gente quer o mundo inteiro. Fila de confissão eu não dou conta de atender. E quando eu não der conta de atender, vou ter que aumentar os horários de confissão. A gente quer mais, porque tem que salvar o mundo inteiro. Por isso, ide, ensinai, batizai. Temos que conquistar o mundo para Cristo. E temos que voltar a ter uma civilização cristã. Cristo tem que voltar a reinar no Brasil. Nas leis, nas instituições. Eu espero sim que um dia o Estado deixe de ser laico. Eu espero mesmo, de verdade, hein? Eu quero é que Cristo reine. Todas as nações, e o Brasil também, que Cristo reine no Brasil. É isso que está no Evangelho. A todas as nações, todo mundo de Jesus Cristo, todo mundo obedecendo às leis de Cristo, isso é que é a maravilha da salvação. E além do mais, livremente, hein? Livremente. É audacioso o nosso projeto cristão. Por isso dá muita pena quando a gente vê esses missionários, e às vezes são até missionários católicos, que vão lá para algumas terras por aí, Amazônia, não sei o que mais, e fala: olha, eu sou missionário, mas graças a Deus eu não batizei ninguém, porque eu respeito a cultura dos índios. Mas que bobagem. Índio é para batizar. Não vou falar muito do Evangelho, porque senão eu estrago a cultura dos índios. Mas que bobagem! Qualquer cultura, ou ela se destrói se ela não for de Cristo, ou a gente transforma ela numa cultura cristã. Tem que evangelizar tudo, todos. Sempre foi a nossa mensagem cristã. Ide, ensinai, batizai. Pessoal, nós não viemos aqui para aprender do mundo. Nós viemos aqui para ensinar o mundo. Nós temos esta missão. Nesse ponto nós somos mestres. Nesse assunto nós somos doutores. Nós estamos aqui para ensinar, não para aprender. Isso pode parecer orgulho. Que pareça, não estou nem aí. Porque é missão. Não é questão de orgulho ou humildade. É missão. Nós não estamos aqui para aprender do mundo, nós estamos aqui para ensinar e batizar o mundo. Na festa da Ascensão do Senhor, não desista da tua esposa, continua rezando por ela, ela tem que se converter. Na festa da Ascensão do Senhor, não desista do teu marido, ele tem que se converter. Na festa da Ascensão do Senhor, não desista dos teus filhos. Mãe, chora, reza, implora, faz jejum, e Deus recebe as lágrimas das mães, de maneira muito especial das mães. Não desista dos teus filhos. Está nas drogas, entendo, mas não desista. Sofre, reza, jejua. Ele não pode ir para o inferno. O teu vizinho, que tem uma certa abertura para Deus, aproveita, traz para Deus. Ele não pode perecer. A rota está estabelecida. Nós viemos de Deus e voltamos para Deus. E nós queremos é que todos voltem para Deus.
Vamos pedir a Deus essa audácia apostólica com todos. E eu não posso fazer isso sozinho, hein? Lá na fábrica onde vocês trabalham, só vocês estão lá, eu não consigo estar lá. Na escola que vocês trabalham, só vocês estão lá, eu não. Na universidade que vocês dão aula ou que estudam, eu não estou lá, vocês. Mas a autoridade Deus deu a todos nós. Nós não viemos a este mundo para aprender, mas para ensinar e para batizar. Essa missão é tua e é minha também. Juntos, o sacerdócio comum dos fiéis e o sacerdócio ministerial dos padres, corpo e cabeça une para continuar dando glória a Deus. E onde está a nossa força? No sacrifício do altar, que é sacrifício celeste, que traz o sacrifício de há 2000 anos atrás para nos abastecer constantemente. Deus seja a nossa força e nesse dia da ascensão, ilumine a nossa mente, os nossos corações, para que a gente pense dessa maneira, como os santos apóstolos, que se prostram, culto, adoração, louvor, sacrifício. E além do mais, ide, ensinai, batizai. A preocupação pela salvação das almas. Fazendo essas duas coisas, nós continuamos a rota. Saímos de Deus e voltamos para Deus. Crê em Deus